Tá? A escala modificada de coma de Glasgow, ela é igual à escala de dor? Não, é outra escala. É o mesmo Glasgow, mas é outra escala. A escala de coma de Glasgow é essa escala aqui. Vocês acham ela no Google. Só botar. Pega esse aqui, ó. Escala modificada de coma de Glasgow. Bota no Google que vocês vão achar ela. Aqui, gente. Isso aqui é sério. Essa escala, vocês têm que fazer ela na hora que o paciente chegou no atendimento. Vocês vão fazer essa avaliação. Vocês vão pegar essa escalinha aqui, ó, e pontuar ela, tá? Vão pontuar ela. Isso aqui, ó, quem é aluno já sabe, já viu, né? Que é a aula de abordagem do sistema nervoso central. Beleza? Né? Quem não é aluno, essa aqui é uma das aulas do curso de sedação descomplicada, salvando o paciente e o clínico. E aqui eu vou trazer aqui que eu trouxe, tem mais coisas aqui importantes para falar para vocês. Então, gente, vamos entender como é que é essa escala de Glasgow. Vamos entender como é que essa escala funciona. Ela, então, ela avalia, a gente consegue ver toda a parte do encéfalo, como é que ele vai, como é que a gente precisa entender ele. Então, gente, vamos entender como é que funciona a escala de Glasgow. Ela é uma tabela que você vai olhar para o teu paciente e vai anotar as pontuações. Tá? Então vocês vão anotar aqui, ó, atividade motora, reflexo troncocefálico, nível de consciência. Isso aqui são pontos importantíssimos. O que vocês precisam perceber? Primeira coisa, ela tem uma pontuação que vai do maior para o menor. Aqui, ó, no nosso lado esquerdo, ela tem várias inscrições. O primeiro é bom, o último é péssimo. Então, quer dizer, quanto maior a minha pontuação, melhor para o meu paciente. Primeira coisa que vocês precisam entender da escala de Glasgow. Então, a escala, ela se dá disso. Então, opa, tu começou a ver pontuaçãozinha alta? Ah, tô tranquilo. Estou bem, meu animal não tá ruim. Tá? Mas isso tem que ser assim, ó, não é só fazer quando chega, tá? Vocês vão fazer em vários momentos do internamento, em vários momentos do tempo que o teu paciente está lá na tua internação, na tua clínica, para vocês entenderem como é que funciona tudo direitinho, tá? Então aqui, como eu falei, começando, atividade motora. Então você vai ver o paciente, ele está andando, tá normal, não está normal, tá com hiparesia, tetaparesia, decúbito, tá com rigidez, tá com rigidez tensora constante, epistótono. Isso aqui vocês vão começar a avaliar, vocês vão começar a ver no seu paciente, vocês vão começar a entender como que ele tá, como que ele lidar com isso, como é que ele está se portando na hora. Reflexo troncocefálico, reflexo pupila. Nessa hora você vai pegar a lanterna do celular, você vai olhar o olho, você vai ver. Olha só esse vídeo aqui, esse animal aqui é animal com TCE, tá? Ele chegou pra gente. Olha aqui, nistagmo. Ele tá, olha, nos dois olhos. Então, paciente aí bem, ele tava em decúbito. Quer ver? Eu vou pontuar ele para vocês. Vamos voltar lá. Então, ó, esse paciente, ele tava com decúbito e rigidez extensora intermitente, né? Então, quer dizer, ele estava em decúbito e ele estava, tipo, em intermitente. A intermitente é, tipo, não é algo constante. Diferente, é óbvio, né? Mas, assim, tipo, ele tinha rigidez, mas é rigidez extensora intermitente. Então, ele não era um paciente que ele estava relaxado, mas ele não era um paciente que estava também 100% do tempo rígido. Aqui, ó, ele estava com miose irresponsiva bilateral, né, com reflexo óculo-cefálico normal ou reduzido. Ele estava com miose irresponsiva bilateral com reflexo óculo normal. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui a caneta. Ó. Eu tô lembrando mais ou menos como é que esse paciente estava, que ele é um paciente mais antigo, mas ele estava aqui, ó, com 4. Ele estava semicomatoso, responsivo ao estímulo visual. Também 4 aqui embaixo. Olhando que o paciente estava bem loucão mesmo. Então aqui a gente somou 16. 16 não é um número ruim, mas é algo pra gente se preocupar, né? Ele tá com sinais. Eu vou chegar aqui nesse gráfico, que esse gráfico aqui é um gráfico bastante importante. Aqui não dá pra ler muito bem, não sei porquê, que não ficou legal. Ele é um gráfico de sobrevivência pela escala de coma. Então aqui é o número da nossa escala e aqui a chance do nosso paciente ficar vivo. 1
é igual a 100%, né? Isso aqui é porcentagem. E o 0 é tipo 0. Sem chance de viver. Então a gente sempre almeja o próximo de 100%. Mas vocês olhem aqui embaixo, ó. Cara, ninguém é 100%. Ninguém dá 100% de garantia de vida. Nem a escala de coma de Glasgow. E o 12, ele tá aqui, ó. Vocês viram aqui. Em torno de 80% de chance de sobrevida. Não, é menos que isso. Imaginem que isso esteja reto, tá bom? Mas ali, ó, a gente tem em torno de 75% de chance de sobrevida daquele nosso paciente. Ah, digamos que, beleza, isso na hora que ele chegou. Se depois de uma hora que ele chegou, ele tenha piorado, digamos que agora ele passou a ter rigidez constante. Então antes, ele estava intermitente, recém pós-trauma, né? Agora começou a ficar constante. Opa! Aqui continua normal e... Não, aqui eu vou diminuir. Porque não tem muito nexo. Esse aqui fica normal. E esse daqui manteve aqui, ó. Semicomatoso, responsivo a estímulo visual. Beleza. Agora a gente tá com 10. Né? Opa! Tá piorando a situação. Então você tem 10. As chances desse paciente já começam a cair para 60% de sobrevida. Isso aqui você precisa estar sempre comunicando o tutor, tudo, ó. Quadro do paciente marrom, caramelo, né? Piorou, tá? Na última hora, assim, assado, papapá, né? Ele tá com um quadro progressivo de TCE. Porque o tutor, ele chega na clínica, às vezes, o animal chegou na clínica caminhando com uns scores aqui, ó, 16. Agora sim, 16. Né? Caminhando super bem, super ativo. E o dono deixa lá, mas ó, a gente vai deixar em observação, né? Porque como é o trauma, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Então aqui, ó, avaliação 1, 2 e 3. Porque o paciente chegou na clínica assim. E aí daqui a pouco ele caiu e caiu mais. Então quer dizer, como é que tu vai explicar para o tutor, se você não tem esse tipo de acompanhamento, que o paciente chegou andando e saiu de lá morto? Se você tem esse tipo de acompanhamento, se você usa a tua tabelinha, se você usa a tua escala de Glasgow aqui, cara, tu vai chegar lá, já vai chegar pro tutor, ó, o caramelo chegou na hora tal, 7, vamos botar assim, ó, 10 horas da noite, história, atropelamento, sinais assim sensato, pá, escala de coma de Glasgow, 16. E vai explicar para eles, ó, a gente precisa manter ele aqui internado, porque eu tenho que continuar fazendo essa monitoração aqui, porque ela vai dizer se ele tem ou não tem sinais de trauma crânioencefálico. Isso é muito importante, porque dependendo da situação, ele pode vir a óbito. Mostre esse gráfico aqui para ele, esse gráfico aqui também vocês podem ter impresso lá na clínica de vocês, ó. Porque quanto maior o número dele na escala, pra gente melhor, né? Mas e se tiver indo, ó, assim, essa aqui são as porcentagens de sobrevivência do teu paciente. Cara, vocês mostram isso aqui pro tutor, o tutor ele começa a ver as coisas de outro jeito e entende a importância do internamento. Que às vezes a pessoa chega ali assim, ó, dependendo do lugar de trabalho, internamento de plantão, tudo, chega R$1.000 de gasto, uns lugares 500, outros 250, né? Varia muito de como é feito toda essa parte. Mas se o tutor sabe que existe um risco grande do paciente vir a óbito, se ele levar para casa e não tiver o suporte adequado, ele vai deixar. Vocês vão conseguir deixar. Se ele tiver o mínimo de condição, se ele tiver, não é nem o mínimo de condição. Errado eu falar isso. Se ele tiver um mínimo de apreço pelo animal, ele vai deixar. Sabe? Porque se ele gosta do paciente, se ele gosta do bicho, ele vai ver, ah não, ele vai estar melhor aqui. Então, e vocês também mostrando isso para eles, eles vão entender que ele vai estar melhor lá do que em casa. Então, isso aqui, gente, eu não estou mostrando só para bonitinho, não, é para vocês fazerem, para vocês terem na clínica de vocês, tá? Então, a escala é muito importante e vocês terem isso aqui junto é extremamente importante, tá? Extremamente importante, porque vocês conseguem ter um visual do que está acontecendo, tá? Um visual do que está acontecendo e conseguir também transparecer para o tutor. Ah, ligar para o tutor lá, ó, o caramelo piorou o quadro, ele estava no início da noite, ele estava com uma escala assim, assim, assado, no decorrer da noite a escala dele passou para 12 e depois caiu para 10, tá? Já vi casos, tá? Isso aqui, ó, de paciente chegar aqui e depois começar a voltar. E você precisa disso para você ter uma noção
né, de como que vai funcionar. Chegar bem, cair para o 3, aqui em 10, até mesmo 9, né? E depois recuperar com o tratamento. Então não quer dizer, começou a piorar, fudeu, vai morrer. Não! Do mesmo jeito que ele desceu, ele pode subir. E também existem pacientes que vão chegar para vocês que o 1 é aqui. E aí você já vai falar naquele momento pro tutor, o caramelo, com base na nossa avaliação, em tudo aqui, com 60% de sobrevida, de chance de sobreviver. Tá? Agora a gente vai começar os tratamentos intensivos nele, tudo, aí vocês vão fazer toda a estabilização do paciente. 1 ou 2 horas depois vocês vão olhar, opa, subiu aqui, de 10 foi para 12. Cara, isso é ótimo. Então você tem um comparativo, você precisa entender isso. Vocês precisam saber trabalhar com essa tabela. Eu já fiz umas 2 ou 3 lives, né? Só que aquelas acabaram, né, umas 2 lives também, só sobre a tabela de Glasgow, e essas eu tirei do ar, que eram dos eventos. Se você não tem uma anotação, se você não faz uma ficha clínica, se você não faz uma ficha de internamento, gente, fica difícil trabalhar. Fica difícil trabalhar mesmo. Ficha anestésica é importante. Todos esses documentos, eles não são só para ficar ali, tipo, para acumular espaço ou para qualquer... Cara, documento, é importante. Esses dias eu tive uma tutora, veio conversar comigo, porque o animal dela morrendo numa clínica X, queria uma opinião minha, papapá. Né? E aí ela tava lá, que eles me entregaram umas fichas, assim, mas, assim, se queixando que demoraram para entregar o prontuário do animal, né? Quando você tem tudo isso anotado, o dono chegou ali assim, eu quero todas as anotações do meu paciente. Cara, você pega a ficha de posse da clínica, mas vocês não podem ocultar do tutor, né? Se você pega um paciente com trauma, se você faz uma escala de coma de Glasgow, se você faz uma avaliação de dor, se você anota os parâmetros do seu paciente pelo menos 2 vezes ao dia, gente, paciente internado, isso assim, tem um lugar que eu conheço, tá? Não vou falar assim, tipo, né? Que eu conheço, assim, que faz anotação de parâmetro aqui na minha região, tá? Né? Aqui na região que eu trabalho, tudo, né? Que realmente faz, né, anotação de parâmetro dos pacientes de internamento. Que o resto a galera simplesmente entrega, pega eles, deixa lá e fica fazendo medicação e fica ali e não tem acompanhamento, vocês entenderam? Então assim, tem que ter acompanhamento. Bruno, mas não dá, eu trabalho sozinho. Gente, tem que dar. Se você começa a trabalhar às 8, né, no estabelecimento, e você tem internamento, você tem que fazer, cara, marca a primeira consulta para as 9. Às 8 horas você vai chegar, vai ver seus pacientes, vai avaliar, ferir parâmetro, tudo. Como é que você vai mandar um paciente embora se você não sabe se ele melhorou? Não são todas as escalas, tipo assim, eu não vou fazer escala de coma de Glasgow para um paciente com parvovirose, né? Mas você vai ver glicemia, você vai ver hidratação, você vai ver temperatura. Cara, tem muita coisa para ser feita, né? Então isso é bastante importante, isso agrega valor, isso mostra que você é médico e que você não, sabe, às vezes o pessoal reclama que o pessoal às vezes leva no balcão da agropecuária para ser atendido por um prático, né, por atendente lá, mas na clínica dele faz o mesmo trabalho que o atendente de clínica veterinária, chega lá, olha o animal, não anota nada, jaleco sujo, quando tá de jaleco, tá com uma roupa apropriada para atender, não anota nada, simplesmente faz o que um atendente faz o que um prático faria, não mostra que tu é médico, sabe? Tá faltando isso, tá faltando vocês mostrarem que vocês são médicos. Aqui, gente, tem, só para deixar vocês mais elucidados aqui sobre o dano neurológico e a sobrevida, né? Então, dependendo da extensão do dano, a gente vai ter um valor, uma coisa para te passar para o tutor, para você passar para o proprietário, que é a seguinte, né? Então aqui, de 3 a 8 pontos, ruim, o animal tá mal, os riscos de vir a óbito são grandes, né? Esse aqui baixa de 50%, né, gente? Os riscos são grandes, né? Ele pode vir a óbito, tudo. Então, aqui, de 9 a 14, reservado. Tipo, opa, o caso dele é grave, a gente ainda não tem um parecer clínico para dizer que ele está recuperando, que ele está bem, que ele está fora de risco ou não. E de 15 a 18, né,
é bom. Ah, beleza, ele tá bem. Só que lembrem, às vezes o paciente chega bom e fica ruim. Às vezes o paciente chega ruim e fica bom. Internamento e avaliação. Bruno, devo avaliar de quanto em quanto tempo? Um paciente com TCE que chega ruim, você vai começar a estabilização, você vai começar o tratamento de estabilização. Fluidoterapia, solução hipertônica, manitol, sedação. Você vai começar a fazer o trabalho disso. Primeiro de meia em meia hora, depois de uma em uma hora. Quanto tiver caindo, você vai trabalhar e vai monitorar. Trabalhou, monitorar. Meia hora, depois vai passar para uma, aí duas, sabe? Então, de início, ruim de 30 em 30. Reservado de uma em uma. Bom, pode fazer de começar pelo menos assim, ó. Chegou, deu uma hora, fez outra. Ah, não mudou? Aí você pode passar ali umas 3, 4 horas, avaliar de novo, pra ver, ou se você olhou nesse meio tempo, opa, ele tá meio estranho. E aí você faz uma nova variação para ver se ele tá piorando. Mas aqui, ó, no reservado e no ruim, vocês têm que intensificar, é tratamento intensivo. Tá? Não é assim aquele chegou, canulou, deixou na baia, fez uma medicação para dor, daqui a meia hora eu venho olhar. Não, é tratamento intensivo, é tratamento pesado. Vocês vão trabalhar, ver pressão, ver tudo. Que isso aqui influencia bastante. Quando eu tenho que avaliar? Chega. Isso aqui, ó, no consultório, assim que o paciente chega. Então, assim, ó, chegou no consultório, você vai fazer todo o atendimento, vai fazer a escala de Glasgow, né? E vai falar para ele, assim, ó, beleza, fiz a avaliação aqui de coma, deu tanto. Isso é bom, isso é não bom, isso é reservado, favorável, ruim. A gente vai manter ele internado para acompanhar essa escala, porque devido ao trauma, ele pode apresentar isso, aquilo, ou ele vai apresentar assim, assim, assado. Beleza? Então, isso, primeira coisa que vocês têm que fazer. Está bom? 15 a 18. E avaliar depois de uma hora sem tratar TCE. Aqui você não precisa tratar o TCE. Por quê? Porque ele não existe ainda. Por que ainda, Bruno? Porque ele pode existir. Ele pode vir a aparecer, ele pode vir a existir. Não é que porque na hora da consulta deu ali 18, que uma hora depois vai estar em 18 ainda. Então, reavaliar depois de uma hora. Por quê? Porque não deu TCE ainda. Aí 2 vezes ao dia tá bom. Mas isso assim, ó, é paciente estável. Tipo, ele chegou com trauma, você fez a avaliação, passou ali 1 hora, 40 minutos, fez ali, jogou um internamento, passou 1 hora, repetiu o mesmo valor, ou tipo, deu 16, agora deu 15, isso pode alterar um pouquinho, tá? Tranquilo. Vou reavaliar às 8 horas da manhã de novo, deu boa, mantendo o Glasgow legal, tá comendo, tá tudo. É um paciente que daí vocês já podem começar a pensar em liberar ele com menos de 24 horas. Agora é um paciente que ele ou chegou em reservado, chegou ruim, reservado aqui, né? E daí, depois do tratamento, passou para 15, 18, show de bola, libera ele. Agora não, ele chegou reservado, mas ele está mantendo em reservado, um paciente que não vai para casa tão cedo, né, gente? Até estabilizar. Tá? Então assim, gente, paciente com TCE em estado reservado ou estado ruim, né? Se ele está reservado, se ele está ruim, ele é um paciente que ele vai demandar de pelo menos 2 pessoas. Tá? Então quer dizer, pelo menos 2 pessoas vão estar em função dele. Você tem que ter noção que você precisa ter uma equipe com conhecimento, com treinamento, com um mínimo de noção do que fazer, de como se portar, de como atuar, de como agir, né, nisso aqui. De identificação, estabilização. Sabe? Um TCE mal feito, eu tenho pedaços de live, de outra live do YouTube, que eu falo de síndrome de Cushing, falo de síndrome de Cushing? Tríade Cushing, na verdade, né, do TCE. Eu falo do uso do corticoide, falo do uso, então dei uma fuçada no Insta e nos IGTVs lá do meu Deus do céu, do Instagram, né, que vocês vão achar um pouco dessa parte aí também, tá? Mas TCE é algo que eu vejo muita gente se batendo, muita dificuldade, mas começar por isso aqui, ó, vocês vão longe, tá bom? Isso aqui, ó, isso aqui, a live de hoje se resume a esse quadro aqui, ó. Trauma crânioencefálico. Aí a gente vai ter o quê? Alterações vasculares no parênquima, né?
Alteração vascular e parênquimal direta. Então a gente vai ter alterações na circulação cerebral e no parênquima cerebral, no encéfalo direto. Pode levar à isquemia, e isso leva à necrose, que pode levar à apoptose, aumento da PIC, pressão intracraniana. Essa alteração aqui também pode levar a desregulação vascular, levando a um aumento no volume de sanguíneo cefálico, levando ao aumento da PIC. Inflamação do tecido cerebral leva a aumento da PIC. A gente vai ter edema vasogênico, aumento de PIC. Você vai ter edema de astrócitos, leva ao aumento da PIC. Oriundo do que? Desbalanço hidroeletrolítico. Aumento de carga osmolar tecidual, hematoma. Então, vocês entenderam? Por isso que eu falei lá no início que várias coisas podem levar ao TCE, ao aumento da PIC, né? O TCE nada mais é do que o oriundo, né? Ele nada mais é do que um trauma externo que leva a um aumento de PIC, tá? Então, que aumenta a pressão lá dentro, esse aumento de pressão intracraniana faz com que comprima o cérebro, né? Que comprima todo o encéfalo do animal, e aí nisso dá os sinais de alteração mental.